Vamos lá, boa tarde, alunos queridos. Estamos aqui hoje com alguns convidados especiais para falar de um tema muito, muito interessante, que é para falar sobre radioatividade. É um tema que está muito presente nas nossas vidas e muitas dúvidas podem nos gerar. E com isso a gente convidou, eu sou o professor Vinícius, de Química, que vocês já conhecem, o professor Fred, também vocês já conhecem. Temos dois professores especialistas aqui, que vocês também já conhecem, do fundo do coração. Então, aqui hoje o professor Daniel Dias. Boa tarde, professor Daniel Dias. Boa tarde, meu querido. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Tranquilo. E o professor Milton Alves, conosco também. Professor Milton, como é que você está? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bem por aqui? Tudo tranquilo. Prazer participar aí da atividade. Legal. E aí, galera? Tranquilidade? Podemos começar esse debate aí, histórico, dentro do momento desse à distância, mais aproximado, falar um pouquinho de radioatividade. Sei que o Milton vai trazer alguns elementos aí bastante importantes, que é um cara que saca muito na parte histórica. Interessado. Complementar aí vem o Daniel, e eu e Vinícius aqui estamos batendo a bola com esses dois feras aí da nossa escola. Muito legal. Obrigado a todos aí pela participação. Acho que a coisa importante para a gente começar a falar, né, é começar que isso não é do dia de hoje. Muita gente tem muita dúvida, muita dificuldade de entender, mas vamos começar com uma origem histórica, né? A gente começa aí dos anos de 1895. Quem quer começar a contar um pouquinho dessa história aí de como é que a radioatividade está presente na nossa vida? Os cientistas, na época, faziam um tipo de experimento muito comum, que era a chamada análise dos raios de tubos catódicos, né? Ou em tubos catódicos. As chamadas ampolas de Crookes, né? Basicamente, o experimento consistia de você estabelecer uma diferença de potencial num tubo mesmo. Isso é um tubo porque vai dar origem depois ao tubo de imagem das TVs, agora mais antigas, né, que nós temos, né? Mas você estabelecia uma diferença de potencial num tubo. Esse tubo tinha um gás lá rarefeito lá dentro, e quando você ligava o equipamento, tinha um fluxo de elétrons, né, de um lado para o outro, e esses elétrons produziam alguns efeitos dentro desse gás rarefeito, né? E um desses efeitos era a emissão de radiação, só que radiação luminosa, luz, que se conhecia. E aí um cientista, né, o Röntgen, acho que é assim que fala, né, tem um trema no Wilhelm Röntgen. Röntgen. Wilhelm Röntgen. Wilhelm Röntgen. Um alemão, ele percebe que um tipo de radiação que é emitida, ela não é visível. E ele só consegue perceber que essa radiação existe, né, que foi produzida na experiência, porque ela faz uma impressão em chapas fotográficas. E na época, como ninguém sabia do que se tratava, era uma coisa invisível, deram o nome de raio-x. E o nome pegou, né? Mas, assim, muito rapidamente, a técnica começou a ser utilizada, inclusive, em radiodiagnóstico, porque essa radiação era invisível, mas tinha o poder de penetrar em corpos opacos, né? Atravessava corpos opacos. Então, quando você colocava, de repente, a mão em frente a uma radiação como essa, os ossos, né, não eram atravessados por ela, então ficava uma sombra na chapa fotográfica, e você conseguia identificar se tinha algum problema, alguma fratura, né, se o osso tinha rompido, enfim. Esse foi um grande salto para a medicina já nesse momento, né? Essa revolução inicial do raio-x, porque até então toda a medicina diagnóstica ela era muito invasiva, né? Você precisava abrir o corpo de alguém para descobrir, por exemplo, se o osso está quebrado, e de repente você começa a ter um avanço na medicina, já de cara, assim, de você poder ver através dos corpos, né? E imagina isso na época, né, gente? Bones are dense and full of calcium, which has a relatively high atomic number, so they absorb X-rays pretty well. Soft tissue, on the other hand, isn't as dense and contains mostly lower atomic number elements like carbon, hydrogen, and oxygen. So more of the X-rays penetrate tissues like lungs and muscles, darkening the film. These 2D pictures are only useful up to a point, though. When X-rays travel through the body, they can interact with many atoms along the path. What is recorded on the film reflects the sum of all those interactions. It's like trying to print 100 pages of a novel on a single sheet of paper. To see what's really going on, you would have to take X-ray views from many angles around the body and use them to construct an internal image. And that's something doctors do all the time in a procedure called a CT, Computed
tomography scan, another Nobel Prize-winning invention. No ano seguinte, em 1896, um outro cientista, o Becquerel, ele vai perceber que acontece algo parecido, mas sem usar as ampolas de Crookes. Ele, na verdade, ele faz uma experiência com sais de urânio, né? Esses cientistas, na verdade, todos eles estudavam fluorescência e fosforescência de materiais. E o Becquerel, ele achava que, de alguma maneira, a luz era que estimulava esse tipo de fenômeno nos materiais, nos elementos químicos, né? E aí ele pegou o urânio, colocou no Sol, e achando que o Sol, né, faria com que esse urânio emitisse algum tipo de radiação que provocaria a fluorescência, a fosforescência em em outro alvo, né? E, para surpresa dele, ele fez essa experiência num dia de pouco sol, né, nublado, e ainda assim a chapa fotográfica foi impressionada. E aí ele percebeu que não era exatamente a luz que estimulava aquele tipo de comportamento no urânio, né? Que seria algo intrínseco ao próprio elemento químico, ao próprio material. E dali surgiu essa ideia de que tem um efeito aí, que é do próprio urânio, né? De emissão de radiação, que também é invisível, que a gente não vê. E só mais à frente é que o casal Curie, né? Acho que o Daniel pode explicar, se ele quiser, pode falar um pouco a respeito, né? Vai investir um pouco mais nos estudos e vai acabar aprofundando, né? Um pouco essa relação. E aí é interessante notar essa relação também do Pierre, né, com a Marie Curie, né, como é que evidencia ali um jovem casal de cientistas, toda uma cena que tem científica nessa virada do século XIX para o século XX. Né? E ela, primeira mulher, recebeu o prêmio Nobel de Física em 1903, depois, né, de Química em 1911. Então você tem assim uma inovação nesse momento, né? As mulheres se colocando cientificamente nesse momento. Isso, depois teve por Seaborg, né? Foi o elemento que foi dado o nome de Curio, em homenagem ao casal Curie, né? Porque na verdade hoje nós sabemos que os elementos eles começaram a ter nomes ou em homenagem às pessoas, né, que eles queriam homenagear, ou então ao país das pessoas, como foi o caso do polônio, que foi descoberto pela própria Madame Curie, por isso que ela botou o nome de polônio, porque era a terra dela, né, que ela é polonesa. Posteriormente, o Seaborg, em 1944, ele descobriu esse elemento através do bombardeamento de núcleos de plutônio, e ele quis homenagear a Madame Curie e botou o nome de Curio. Curiosidade interessante sobre os elementos. Né? Que legal, muito legal saber disso. E o que eles fizeram, Milton? Fala pra gente um pouquinho como é que foi esse experimento do casal, o que eles descobriram de fato. Então, eles, na verdade, eles faziam um trabalho com o tório, né, que é um elemento que tem propriedades parecidas com o urânio. O fenômeno de impressão de chapas fotográficas era algo que acontecia dentro do próprio elemento químico. Né? E não, como eu disse antes, né, não era algo que era estimulado por uma radiação luminosa, pela luz solar, não é nada disso, né? Assim, eles trabalham por muitos anos nisso, né? E é interessante notar como é que assim, o papel dela enquanto cientista, né, na descoberta, a primeira mulher a receber o prêmio Nobel, o de Física, né, em 1903, você tem a descoberta dos elementos, né, o polônio, o rádio, é até uma referência a país natal dela, né, o Polônia, né, a Polônia, que ela veio refugiada de lá e está vivendo ali na França. E é interessante essa relação entre os dois. O Becquerel suspeita, a princípio, né, de que esse fenômeno não era algo que via de fora, né, não era uma radiação que promovia a emissão de qualquer outra coisa no urânio. E quem vai perceber que é um fenômeno intrínseco ao elemento é justamente o casal Curie. O prêmio Nobel de Física é dividido entre a Marie, o Pierre e também o Becquerel. Os três levam juntos, porque estudam juntos investigando esse tipo de fenômeno. É a Marie Curie que percebe que isso é um efeito que vem do núcleo atômico, enfim. E é até curioso que no primeiro momento ela nem seria contemplada com prêmio, né? O marido que colocou essa questão da participação dela, que foi efetiva pelo processo. E aí, nos bastidores, faz aquele acerto para que ela também apareça, inaugurando, como eu falei aí, a primeira mulher a receber o prêmio Nobel. Então você está dizendo que tipo, ela não seria inicialmente agraciada, seria só os homens. Exatamente, inicialmente não seria. Quem sinaliza é o Pierre falando acerca da participação dela, até mais efetiva em alguns momentos do que a dele. Como o Daniel falou, tem lá a descoberta do rádio, tem a descoberta do polônio, mas uma grande dificuldade que eles tinham era exatamente separar esse material, né? Assim, parece que para você conseguir, sei lá, 1 grama de rádio, você tinha que extrair 10 toneladas
de um material bruto, né, para poder fazer lá a separação e tudo. Isso levava tempo, não era simples, ainda mais na época, né, com os recursos que eles tinham. Outra característica da época também é justamente essa falta de informação. Estão começando o negócio, né? Então, assim, as mazelas que ela vai ter na própria saúde, né? Então, o marido, ele não vai falecer relacionado a esse aspecto da radioatividade. É o seguinte, né? Tem um documentário da famosa Madame Curie, né? Esse documentário fala sobre a ação dela na guerra em relação ao salvamento de vidas que permitia a questão do uso dos raios-x. Porque quando os caras eram atingidos em guerra, né, por balas, eles tinham dificuldades de localizar. E por conta disso, eles abriam o indivíduo todo para achar a bala. E a Madame Curie, inclusive junto com a filha dela atuou com ela na Que também ganhou o Nobel depois, a filha dela. Né? Exatamente. Uhum. Esse documentário é muito, muito interessante. Ela convidou a filha, porque a filha, quem mais entendia dessa tecnologia na época era ela e a filha, por aproximação. E aí isso ajudou a salvar milhares de vidas dentro da Grande Guerra. Uma curiosidade, só para completar, é que o próprio governo francês não quis financiar a montagem do aparelho da Marie Curie para usar na Primeira Grande Guerra, que ela chamou de o carro Curie, é o Curie, se a gente preferir falar em português, né? Mas que a União, isso é bem interessante, a União de Mulheres da França é que deu financiamento para ela formar esses carrinhos e utilizar na guerra, podendo salvar milhares de vidas com esse carro radiológico. Ela, inclusive, na época, treinou 150 mulheres para atuar na Primeira Grande Guerra. Muito interessante. Marie Curie, que teve aqui no Brasil, inclusive, também, né, o nosso Museu Nacional, enfim, você teve aí essa ação de cientistas nessa época no mundo. É interessante perceber como é que, na época, você tem uma coisa meio mambeme mesmo em cuidar, até porque está começando a lidar com essa tecnologia. Ela vai falecer de leucemia, né, fruto da manipulação que ela vai fazer com elementos radioativos. O marido não chega a acontecer isso com ele, porque ele vai ser atropelado por uma carruagem. Provavelmente porque o mesmo destino dela, né? Ele foi atropelado por uma carruagem e foi a óbito por esse motivo. Mas nesse primeiro momento, você tem essa coisa da contaminação, de manipular elementos radioativos sem proteção. Essa é uma coisa que é muito interessante nesse primeiro momento. Esses cientistas desbravadores davam a própria vida nesse primeiro momento, né? The Faculty of Science of the University of Paris invites you to attend a ceremony honored by the presence of Madame Curie, to commemorate the 25th anniversary of the discovery of radium. Yes, she was famous now. This frail, stubborn, eager woman had carried on her great work for a quarter of a century. Madame Curie. Even now, after 25 years of intensive research, we feel there is a great deal still to be done. We have made many discoveries. Então a gente agora está num contexto histórico. Falamos de três nomes muito importantes, que é bom que você tenha anotado aí e conheça esses nomes dentro do início aí do século XX para o nosso estudo.